Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Dando continuação no nosso estudo da nossa fé reformada de 1689, Confissão Batista, da fé reformada. E a gente continua aqui do capítulo 16, Boas Obras, as que a gente parou naquele dia. Então convido vocês a acompanhar comigo, Boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra, e não os que os homens inventam sem o respaldo da palavra de Deus, movido por um zelo cego ou por um pretexto de boa intenção. Veja bem, aqui, fazer a boa obra é aquilo que está na palavra de Deus. Fazer o que não inventar, Não podemos estar inventando para dizer que estamos fazendo as boas obras, Miqueias capítulo 6, versículo 8 diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Hebreus 13, 21, vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Mateus capítulo 15, versículo 9 diz assim: Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja bem, é em vão dizer que adora a Deus se você pratica as doutrinas de homem, não a doutrina de Deus. A doutrina de Deus está na palavra, está na Bíblia. O que saiu da Bíblia, isso é coisa do homem. O que é inventado pelo homem não agrada a Deus, em vão me adora, Isaías 29, 13 diz assim: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas os, mas seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu, ou seja, os falsos pregadores, os falsos profetas que existiam antigamente, que Paulo em Coríntios diz isso, Quantas pessoas Paulo teve que ensinar e depois buscar de volta, que a pessoa tinha voltado naquela doutrina de homens, E maquinalmente aprendeu. As boas obras feitas em obediência ao mandamento de Deus são os frutos e a evidência de uma fé verdadeira e viva. Por meio delas, os crentes demonstram a sua gratidão, fortalecem sua certeza de salvação, edificam seus irmãos, adornam sua profissão do Evangelho, fazem calar os seus adversários e glorifica a Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que tenhamos o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tiago 2, 18 a 22 diz assim: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Ou seja, crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e temem. Queres, pois, ficar perto, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante?
Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então aqui tem gente que mistura muito essa sobre os temas que Paulo diz assim, que somos por fé e misericórdia de Deus que somos salvos, né? E aqui tem uma parte que Tiago, ele diz que a importância da obra, né, na fé. Aí as pessoas vão dizer assim, é importante a nossa obra, não importa tanto, nós temos que fazer a obra, sem mesmo contra a nossa própria vontade. Aí que está um erro, porque quando você tem fé, você faz a obra capacitada pelo Espírito Santo, aí junta obra e fé. A fé sem obra é morta, mas a obra sem a fé também não adianta nada. Há as duas coisas que Deus nos coloca. Quando o Espírito Santo, Deus nos escolhe, chama, traz nós, o Espírito Santo capacita nós a fazer as coisas da sua vontade, da maneira como Deus quer. Vamos supor a mesma coisa, se você nunca trabalhou numa firma e você chega naquela firma e você não sabe o que fazer, alguém vai ter que ensinar você a fazer aquilo. E você vai aprender, sendo de um auxiliar de produção, passará a ser um encarregado, até mestre naquilo. Assim, o Espírito Santo nos capacita para ser o quê? Aprender a fazer a obra de Deus com fé, amor, desejo pelo o que Deus nos capacitou. É por Deus e não por nós. Esse querer é Deus que colocou em nós e não nós mesmos que faz com que essas coisas que nós fazemos seja feita por nosso próprio querer. Não, é a capacitação do Espírito Santo. Então em Salmo 116, 12, 13, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação? Invocarei o nome do Senhor? Então aqui, o que darei eu? O salmista fala, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Esses dias eu fiz uma ministração falando sobre essa parte aqui. Não há algo que nós possamos dar a Deus por isso. Porque é a misericórdia de Deus. Nós somos chamados, nós somos capacitados, não pela nossa vontade. Mais uma vez, eu estou colocando isso. Então, assim, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Eu, sem Deus querer, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não dou um passo e não falo uma palavra de Deus sem a vontade de Deus. Então, assim, todas as coisas, o que darei eu a Deus, o que darei eu a Deus pela minha salvação, não posso dar nada. Eu só posso ser grato, agradecer, louvar o nome do Senhor, porque eu não tenho nada para dar. Minhas obras são mortas perante isso, não vale nada, né? Então não tem o que nós possamos fazer. 1 João 2, 3, 5 diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aí sim, nós sabemos, temos essa certeza que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, pela vontade do que Deus já fez por nós. Aí você terá essa certeza, né? 2 Pedro 1, 5, 11 diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai
com a vossa fé e virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados e de outrora. Por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja bem o que fala aqui antes, né? Em quem não tem essas coisas, o que ele é? Ele é cego. Então ele não tem esse conhecimento, né? Ele não, quem tem essas coisas, ele se torna frutífero, porque ele vai produzir fruto, os frutos que Deus capacitou, que o Espírito Santo capacitou ele fazer. Pois aqui ele fala, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Então, se nós não temos essa vocação, façamos por vontade nossa, por criar, crescer na mídia, digo assim, com muitos, sem ofensa aos outros, mas que criam coisas para ganhar dinheiro com a palavra de Deus. O importante é ganhar dinheiro, é ter seguidores em massa. Isso que importa. Será que está fazendo? Aqui está o cego, o falso doutrinador, o falso pregador, né? Que usa o nome de Deus para se promover. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Então, assim brilhe, como está em Mateus 5, 13, 16, que fala da luz, né? Seja luz, e fala do sal. Esse, o que, né, bem certinho que eu li e falando do versículo e não tinha percebido. Mateus 5,16, né? Mas é aqui o começo fala do 13, do versículo 13 até o versículo 16. Mas aqui estão citando só o versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o nome do Senhor, glorifique a vosso Pai que está no céu. E ele fala do sal da terra, que sejamos sal, para que bom tempero seja bom tempero, para que não seja estragado, né? Que nós não seja aquele sal que não tem o que fazer a não ser pisado pelos homens, né? Então esse versículo aqui mostra que aqui nós temos que aparecer a luz de Deus em nós, para que as pessoas vejam e conheçam a obra que estamos praticando. Que conheça e possa ser testemunha das coisas que estão praticando. Assim, Jesus disse para os apóstolos ser testemunha dele, o quê? Para pregar a verdade que Jesus pregava. Assim, nós temos que fazer testemunha também de Cristo. Seguir a palavra de Deus que está na Bíblia, para que nós façamos testemunha e alguém olhe para nós e vê os frutos que Deus tem colocado em nós,
né? E que nós possamos ser luz e não trevas na vida de alguém, né? E acho que expliquei mais ou menos. Expliquei bem. 1 Timóteo 6:1 diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo consideres digno de toda honra os próprios senhores, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. Ou seja, que a palavra de Deus seja certa, o pregador que pregar, você, o jugo, aqui falava do jugo antigamente, quando estava debaixo de um jugo, o escravo era o mandatário, que era o dono, né? Então aqui na palavra de Deus é como se fosse assim, o pastor que prega a palavra de Deus adequada, que seja fruto, né? Que espalhe fruto e essas pessoas sejam um conhecedor, um aprendiz que carrega esse ensinamento. 1 Pedro 2,15 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Não vê o tempo para nós não passar muito do tempo. Não, não dá para ver o tempo aqui. Então, e Filipenses 1:11 diz assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Ficamos por aqui e a gente continua na próxima, para que não vai dar para a gente fazer numa só e fica muito longo, né? Então a gente continua na outra próxima. Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre, e continue incentivando, né, assistindo nossos vídeos para você aprender mais, e assim a gente vai gravando e vai postando, tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima, que Deus nos abençoe. Amém?